O conceito. O pé diabético é uma infecção, ulceração ou uma destruição de tecidos moles associados a alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica, nos membros inferiores, principalmente. Ele está associado também à infecção com a isquemia. Esse conceito foi tirado do MAFEI, do Grupo Internacional do Pé Diabético. A introdução. É um quadro sindrômico que pode acometer os pés desses pacientes. É bastante variado e tem uma classificação que assim pode ver qual é o tratamento que vai ser abordado. Esse tratamento pode variar desde uma prescrição de calçados adequados até para diminuir a úlcera, até uma indicação de processo de revascularização. Envolve também os cuidados como antibiótico terapia, quando tem infecção, o debridamento e as amputações, sendo elas maiores ou menores. A epidemiologia. No Brasil, há cerca de 12 milhões de diabéticos atualmente. São gastos 12% das despesas globais de saúde com essa doença. É a 10ª causa de mais mortes no Brasil e a taxa de amputação é de 100 para 100 mil habitantes, sendo que esse valor é 9 vezes maior do que qualquer outro tipo de amputação, sendo por trauma ou tumores. Em Manaus, amputa-se cerca de 2 pacientes com pé diabético por dia, sendo que o número de pacientes diabéticos vem crescendo drasticamente e geralmente ele já vem com os sinais de infecção e ulceração. E isso já é um mau prognóstico. A fisiopatogênese. Então, as fibras nervosas finas e grossas são as mais acometidas. A prolongada exposição à hiperglicemia e alguns sintomas associados, como sintomas vasculares. E essas fibras nervosas finas, do tipo C e do tipo delta, vão gerar essa insensibilidade, e as fibras nervosas grossas, do tipo beta e do tipo alfa-A, vão diminuir a propriocepção, movimentos articulares e a percepção dos receptores, principalmente dos membros inferiores. Em estádios avançados, tem a fraqueza muscular e as alterações estruturais dos pés, como vemos o dedo em garra, o dedo em dedo em martelo, esse aumento da acentuação do arco plantar e essas alterações, essas calosidades, as joanetes, né, e essas sobreposições de dedos. Então, essas alterações biomecânicas vão gerar essa hiperceratose e as calosidades, que já foi falado, e elas são lesões pré-ulcerativas. Então, essas lesões associadas a traumas, como uso de sapatos incorretos ou andar descalço, pode levar ao aparecimento de úlceras. Aqui, então, nós vemos essa deformidade e as úlceras, né, que podem ser superficiais e podem ser profundas também. A história clínica tem a neuropatia, que pode ser sensorial, motora ou autonômica. Então, esse paciente ele vai ter aqueles sinais e sintomas de queimação, parestesia, vai ter uma dor em variados graus. Geralmente, esses sinais e sintomas são mais à noite, acontecem mais à noite. Então, essa neuropatia motora vai causar aquela alteração de estrutura, né, que a gente já viu, e a autonômica vai ter aquele ressecamento da pele, aquela presença de fissuras, e é isso. Aquela presença de fissuras que vai ajudar no aparecimento de úlceras. Então, vai ter a claudicação intermitente, que o paciente não vai conseguir pisar direito. Os antecedentes, tem o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, os hábitos, principalmente tabagismo, sedentarismo, que são fatores de risco para o pé diabético. Os traumas locais e queixas, principalmente ficar de olho nas queixas, porque o paciente com pé diabético já tem uma sensibilidade perdida dos membros inferiores. Então, se ele queixa de dor, é importante examinar os pés do paciente sempre à procura de edema, temperatura, principalmente se a temperatura for mais alta, para ver. E com edema localizado, pensar em infecção.
O formato dos pés também é ver aquelas alterações, as calosidades, a palpação dos pulsos é importante, palpar todos os pulsos e comparar também os membros e a deambulação. Então, diagnóstico, tem o exame físico, a inspeção e palpação, que já foi dita. O monofilamento tem esse teste de Semmes-Weinstein, que são 11 áreas, né, para fazer esse teste, e se tiver 4 ou mais dessas áreas com perda de sensibilidade, pensar na neuropatia. Né? O diapasão e o martelo, que vão testar a vibração e também essa sensibilidade, principalmente das fibras nervosas grossas, as sensíveis e as motoras. Os reflexos também, vai testar os reflexos. O pino e o palito, que testa a dor. O diagnóstico tem os exames complementares, a radiografia simples para ver qual é o grau de comprometimento desse pé, também serve para classificar. O índice tornozelo-braço, que compara a pressão sistólica do tornozelo, máxima do tornozelo, dividida pela pressão sistólica do braço. E se esse valor ficar entre 0,9 a 1,3, quer dizer que ele é um valor normal. Se passar disso, pensar em uma doença arterial periférica. Já no duplex scan, para ver se tem oclusão de vasos e arteriografia. A classificação, aqui tem uma classificação de risco, que vê as recomendações de tratamento e as de segmento. São 4 graus, e sendo o 0 sem a perda de sensibilidade e sem doença arterial periférica, sem deformidade. Então, esse paciente vai ter um segmento anual. Para ele, é recomendado que tenha uma instrução desse paciente e tenha a recomendação de usos de calçados apropriados. O grau 1, que ele tem a perda de sensibilidade, mas ele tem pouca deformidade. Então, tem que prescrever os calçados adequados para ele. E tem que considerar também... as cirurgias profiláticas. E o segmento é de 3 a 6 meses. O grau 2, que é quando tem uma doença arterial periférica, menos perda de sensibilidade, que é considerado também a prescrição de sapatos adequados e a consulta com o vascular. E a sugestão de segmento é de 2 a 3 meses. E o terceiro é quando ele tem uma histórica de úlcera ou uma amputação, que é o mesmo da categoria 1, tem que instruir esse paciente e prescrever os sapatos adequados, e a consulta no vascular é a cada 1 mês ou 2 meses. Então, a classificação, as duas mais usadas é a de Wagner e a de Texas. A de Texas são 4 graus, sendo que em cada grau tem 4 estágios. Esses graus variam de acordo com a úlcera. Então, no grau 0 tem a lesão pré-ulcerativa, e aí vai dos graus de A até a D. O A é quando não tem infecção, não tem isquemia, o B é quando tem infecção, o C é quando tem isquemia, e o D é quando estão as duas associadas. Aí a 1, a 2 e a 3 vai de superficial até o atingimento ósseo. A classificação de Wagner quando são 6 graus, o 0 quando tem um pé de risco, só que não tem lesão. O grau 1 ele é superficial, sem infecção. O grau 2 ele já é mais profundo e com infecção, mas ele não tem comprometimento ósseo. O grau 3 já tem comprometimento ósseo. E o grau 4 e 5 é a necrose, e o grau 4 é mais localizado e assim pode fazer uma amputação menor. Já o grau 5 ele já é um pouco mais difuso. O tratamento tem infecção, então fazer a antibiótico terapia. Tem que ver os graus dessa infecção, se é uma infecção leve, moderada ou grave. A limpeza cirúrgica, o debridamento, a revascularização, a amputação, as próteses e órteses. Então, a antibiótico terapia, dependendo do grau de infecção, tem a leve, a moderada e a grave.
Então, de leve a moderada, usar as cefalosporinas de primeira geração, a cefaloxina, a clindamicina. De uma moderada para grave, pensar em umas associações, como associar essas duas, as cefalosporinas de terceira geração também é uma boa opção. Então, tem as próteses e as órteses. As amputações variam, que dependendo da área a ser amputada. Então, se for a nível dos metatarsos, pode-se usar uma palmilha ou um sapato adequado, não vai precisar de uma prótese ou uma órtese. E se for, tem também essa parte do gesso sintético, que é uma boa também. E as órteses são usadas geralmente para ajudar a manter o equilíbrio e a manter esse pé o mais normal possível. A podobarometria e os calçados. A podobarometria é um exame que serve para ver essas pressões diferentes no pé. Então, vai servir para fazer esses calçados. Se não tiver a podobarometria, dá para fazer um molde com gesso. Aqui na primeira imagem vemos que tem um pé que ele não tem as alterações. Já com as alterações dá para ver essa modificação de pressão do calçado, que o calçado faz no pé do diabético. E nessa última imagem dá para ver a evolução, né, com o tratamento dos calçados. A conclusão é que deve-se ter a prevenção da doença, tem que cuidar desse diabetes, manter os níveis da glicemia adequados, e se tiver um pé diabético, tem que cuidar, tem que examinar esse paciente, instruir o paciente para fazer essa examinação diária e manter o retorno com o especialista. E esses são os guias que foi tirado da Associação Americana do Diabetes, que fala também sobre classificação, os testes e o exame físico, fala também sobre a infecção, os resumos. E é isso, tem as referências aqui. E obrigada.